Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal LZF Português aqui no YouTube, o LZF Português também no Instagram. Eu sou o professor Luiz Felipe e a gente está vendo uma sériezinha de vídeos que falam um pouquinho sobre as competências da prova de redação do Enem. Então é nisso que nós vamos focar. Já vimos em vídeos anteriores aqui no canal as competências 1, 2 e 3 e agora nós passamos então à competência de número 4, que fala sobre conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui, então, se na competência 3 a gente tem a escolha argumentativa e a estruturação do texto como um todo como foco, aqui na competência 4 a gente vai garantir que essa consistência argumentativa, que essa construção de argumentação, que essas escolhas que a gente fez do que a gente ia abordar no texto, vão ter clareza, que o quanto a gente consegue usar da gramática para facilitar a interpretação do nosso leitor. É basicamente isso. Então, são avaliados itens relacionados à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta uma sequência coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Então, aqui basicamente o que tu fala no primeiro parágrafo tem a ver com o que tu fala no segundo parágrafo? O que tu fala no segundo tem a ver com o terceiro? O que tu fala no terceiro tem a ver com o quarto? Ou as coisas são completamente desconectadas? Isso muitas vezes tem, inclusive, a ver com alguns alunos, alguns vestibulandos no caso, que colocam uma problematização e aí lá quando vão resolver, vão dar a proposta de intervenção, a proposta não tem necessariamente a ver com o que foi problematizado e tal. Então, essas faltas de coerência muitas vezes acontecem, são naturais. O que a gente pode fazer então para resolver? Porque é um problema, é claro. O que a gente pode fazer então para resolver? A gente tem que cuidar elementos linguísticos para que o nosso caminho interpretativo, o nosso caminho do que a gente está querendo dizer, seja muito mais claro para o nosso leitor. E sendo claro para o nosso leitor, fica claro para nós mesmos. Então, é uma ajuda para nós enquanto escritores também. Então, o que ela está colocando como foco aqui? A coesão textual. Claro, coesão e coerência, mas a coesão textual a partir desses recursos linguísticos. Então, preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos, também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as anteriores, ou seja, o que tu falou antes tem a ver com o que tu vai falar na sequência. Isso serve para parágrafo 1 para parágrafo 2, 2 para 3, 3 para 4, o que o 4 tem a ver com o 1. Então, todos os parágrafos têm que estar interligados. E isso fica facilitado quando a gente coloca elementos como preposições e conjunções, principalmente. E aqui vai uma dica para vocês. Quer facilitar o texto? Abusa na conjunção. Abusa essas conjunções. Por quê? Simplesmente porque tu coloca uma frase, aí na frase seguinte tu coloca um ademais. O que esse ademais está querendo dizer? Tu vai acrescentar ideias. Aí tu coloca um entretanto. Então significa que o que tu vai falar na sequência é um contraponto do que foi dito antes. Então todos esses ademais, além disso, entretanto, portanto, tudo isso vai mostrando o caminho para o teu leitor de como ele tem que fazer a leitura do texto. Então, aqui estamos colocando diretamente para o vestibular. Mas eu digo, para facilitar a tua vida de vez, para sempre, sempre que tu for escrever um texto, dê muita atenção às conjunções que tu está colocando ali. Claro, preposições também, advérbios também, mas eu estou dando aqui um foco maior para essas conjunções. E também, muitos alunos me perguntam, professor, como é que eu posso melhorar minha interpretação textual? Muito lendo muito, é óbvio, mas muito destacando os termos que estão sendo utilizados no texto, mas destacando conjunções, porque justamente a conjunção vai te dar esse caminho. Colocou um entretanto, então vai ser o contraponto do que foi dito antes. Colocou um além disso, vai ser uma informação a mais. Colocou um seja, seja, então ele está me dando tipo opções. Colocou um porquê, ele vai me justificar o que foi dito antes. Colocou um portanto, então ele vai só finalizar as ideias, fazer um balanço do que foi dito antes. Então aqui é justamente entender as conjunções para fazer mais sentido, certo? O que nos leva então a essa tabelinha aqui, que a gente pega tudo que está nos slides, tanto o que estava escrito antes quanto essa tabelinha, aparece na cartilha do candidato do Enem. E aí nós temos 200 pontos para quem articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Então aqui é usar bastante conjunção, mas também conseguir variar essas conjunções, não só utilizar, por exemplo, o mas como adversativa. Tu usou mas em uma linha, em outro momento pode usar um entretanto, em outro momento pode usar um todavia.
Então, conseguir diversificar isso. E sempre de forma adequada, né? Claro, apresentando exatamente o que tu pensa. 160 pontos, ou seja, tu perde 40 com poucas inadequações, tipo errar uma aqui outra, enfim. E pra zerar é tu não articular nada, não usar conjunção, não usar preposição e tal. Isso é extremamente problemático. Certo? Então tá. Espero que tenha entendido então. Qualquer coisa, entre em contato comigo, se inscreve no canal e já sabe, né? Estou à disposição de todos para a gente trabalhar melhor essa redação da prova do Enem, certo? Então até o próximo vídeo.